Esta palestra, cujo tema é qual o foco principal de sua vida, foi proferida e gravada ao vivo pelo palestrante Guto. No Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, temos a seguinte passagem. Ora, quando ia de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Como anda a nossa vida? Será que hoje a nossa vida tem realmente o foco no Cristo? Porque nós sabemos que todos nós vamos ter que ir um dia. A vida é cheia de problemas, de tribulações, de dificuldades, de chamamentos, de ilusões, de supostas alegrias e felicidades. Raríssimos são aqueles que conseguem passar uma vida toda com o foco sempre centrado no Mestre Jesus. Estamos lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo 38 até o 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou, eles quem? Os apóstolos e Jesus. Entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta é irmã de Lázaro, aquele que morreu, que alguns acreditam que Jesus ressuscitou, não ressuscitou. Quando todo mundo acreditava que Lázaro estava morto e foram pedir para Jesus reviver Lázaro, Jesus não disse que Lázaro estava morto, ele disse: ele dorme. Então, lá na cidade de Betânia, sempre que Jesus passava ali, ficava na casa delas. Por quê? Porque elas acreditavam tanto no Mestre que elas não tinham perguntas curiosas para fazer a ele. Era um local para ele com repouso. Nós temos uma coisa muito curiosa. Divaldo, por exemplo, vem a Cuiabá. Então, muitos de nós gostaríamos de recebê-lo em nossa casa. Por quê? Porque não ia deixar o homem nem dormir, nem ficar em paz. Porque a gente ia querer perguntar tanta coisa, ia querer saber tanta coisa, que ele não ia ter tempo para ele mesmo. E se ele fosse fazer uma palestra, ele queria paz, tranquilidade. Quando que as pessoas passam a respeitar determinada personalidade? Quando entende que ela é um ser humano, que cada um de nós tem a sua própria individualidade. Então ele parava na casa de Marta, porque Marta respeitava isso. Então eles deixavam ele à vontade, eles conversavam sobre tudo, para ele uma tranquilidade. Enquanto que se ele ficasse na casa de alguém, ele seria um médico 24 horas, uma pessoa socorrista 24 horas. E ninguém consegue ser dessa forma. Por isso que alguns palestrantes, antigamente, toda vez que iam se fazer palestra em alguma cidade, ficava na casa de alguém. Mas isso começou a dar tanto problema que eles estão optando ficar em hotel. Por quê? Porque eles precisam de um tempo para fazer meditação, a oração dele, preparar a palestra. Por exemplo, se eu vou receber de volta da minha casa, eu já conto para os meus vizinhos. Daí vem todo mundo, quer dizer, ele já vive fazendo palestra. Ele sai da palestra lá do Hotel Fazenda Mato Grosso, vem para minha casa e continua a palestra na minha rua. Então, a gente acaba explorando demais a pessoa. E ela tem que ter um tempo para o trabalho dela, pessoal dela. Dormir, comer, ir ao banheiro, né? Tem as higienes pessoais que a gente às vezes abusa desse processo. Então Jesus fala bem claro, ele passava manhã conversando com Marta e Maria, tranquilo o dia inteiro, mas eram assuntos corriqueiros. E não tinha que fazer milagre, não tinha que ficar provando nada a elas acreditavam em Jesus. Era uma paz. Ele fugia até dos apóstolos, porque só ele ficava lá. Às vezes, todos nós esquecemos que as pessoas são seres humanos, antes de serem enviados de Deus, e têm o direito de ter uma vida igual a todo mundo.
E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Logo de início, quando Jesus chega, como todo pregador na casa de alguém, ele vai fazer primeiro a pregação, porque ele já vai preparar o ambiente a qual ele vai ficar. Maria se contentou com Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse, ela estava distraída. Maria já tinha se entendido que Jesus chegou, mas Marta ainda não. Marta estava preocupada com o serviço da casa, com a comida que ia servir, arrumar para ver se está tudo certinho, e andando para lá e andando, não tinha tempo ainda para dar atenção para Jesus. E ainda não tendo tempo, ela diz assim, Senhor, não se te dá de que minha irmã, que era Maria, me deixe servir só? Quer dizer, todo o trabalho para mim, ela está aí só curtindo o Senhor. Existe até ciúminho entre eles, existe isso em todo lugar, sabe? Diz-lhe que me ajude, e fala ainda para Jesus, fala para ela de me ajudar, porque só eu tenho que fazer as coisas. Ela também tem, porque ela chegou o Cristo, ela esqueceu de tudo e ficou ali. Esperta ela. E Marta não, Marta está preocupada se a coisa ia dar certo, se tinha que limpar, se tinha que acomodar, se tinha que fazer lavar vasilha, preparar a mesa, fazer a janta. Então a Marta se incomodou com a Maria. Fala, poxa, eu estou fazendo tudo e ela está ali no bem bom. E pede a Jesus para ajudá-la. Porque nós somos assim, a gente tem ciúmes. Esses ciúminhos bestas que traz na gente, de achar que só porque alguém anda mais com fulano, está tirando mais, aprendendo mais do que o outro. E aí a gente começa a criar aqueles pequenos ciúminhos de disputa. E fala para Jesus. Olha, fala para ela vir ajudar, vir trabalhar aqui. Ela só está desfrutando do bem bom aí, eu não. E respondendo-lhe, Jesus diz, Marta, Marta. Gente, isso aqui é uma palavra mágica. Jesus podia falar Marta. Por que Jesus fala Marta, Marta? Nós vamos lembrar que Jesus é um grande psicólogo. Segundo filósofo de relacionamento humano, Gleitson, ele diz assim, que todas as vezes que nós chamamos uma pessoa pelo nome, nós desarmamos esta pessoa. Do que? Dos preconceitos, dos tabus. Até nós temos que aprender a nos referirmos às pessoas pelo nome, porque as pessoas são identidades, elas não são posições sociais, elas não são objetos, não são instrumentos, elas são pessoas individualizadas. Quando Jesus fala 2 vezes Marta, ele desmonta ela só no Marta. Eu sei, quando nós chegamos num local, num porteiro, e olhamos o nome daquela pessoa no crachá e falamos, bom dia, seu João. Nossa, ele lê meu nome, ele sabe meu nome. Quer dizer, eu existo, eu sou um ser humano. Demonstra a humildade da nossa parte. Na relação humana, nós temos que tratar as pessoas pelo nome. Não, ô coisinha, ô negocinho, faz isso aí. Menina, menino, moço, não, isso, nós não somos coletivo, nós somos individual. João, Antônia. Nós temos dificuldade imensa de decorar nome, eu sei. Mas existem técnicas que nos auxiliam a decorar os nomes. Entre umas é pronunciar, uma vez que a pessoa te pergunta o nome, como é teu nome? Maurien. Então, daqui por diante, toda vez que eu refiro-se ao nome dela primeiro. E isso faz com que eu decore o nome dela. Não é uma questão apenas de educação, mas é uma questão de simpatia. Quando a pessoa, segundo esse filósofo do comportamento humano, diz que a palavra mais bela é o nosso nome, é ouvir pronunciar o nosso nome. Então quando alguém fala o meu nome, puxa, é a coisa mais gostosa que tem. E dá a impressão que eu sou importante para aquela pessoa. E é isso que Jesus queria fazer. Quando falava Marta, Marta, 2 vezes, falando assim, Marta, por uma simples Marta, mas Marta agora do coração. Nessa forma, pronto, não tem quem não para ouvir. Eu vou lá reclamar e alguém me chama 2 vezes pelo nome, pronto, eu sento ali e falo o que você quer falar. Se você falar que eu estou errado, eu aceito, você fala. Mas se ele não fizesse isso, ela já estava nervosa. Se ele falasse sem referir a ela diria que ele está protegendo Maria. O nosso ciúme é tão complicado de lidar com o ser humano
que às vezes nós estamos errados com aquele ciúme, aquela coisa toda, é difícil você trabalhar. Ele estava tentando aqui usar uma técnica na psicologia atual, que é, tirando ela do ego, ele não queria conversar com o ego de Marta, porque não adianta nós conversarmos com o ego das pessoas. Ego é eu, meu, eu sou importante, o orgulho, a vaidade. Então, não adianta eu conversar nem com o ego do meu filho. Para nós é chamar o lado espiritual da pessoa. Ou seja, ele estava querendo desarmar, adormecer o ego de Marta. E aí então ela começou a enxergar Jesus como espírito, e ela também. Quando nós vamos conversar marido e mulher, pais e filhos, nós temos que procurar a desviar do ego das pessoas. Porque toda vez que eu falo com o ego de alguém, o ego desafia. Eu duvido. Olha, não faz tal coisa, isso vai acontecer assim. Duvido que vai acontecer. O ego nunca aceita sugestão. O espiritual é reflexivo. Toda vez que eu falo com o espiritual de uma pessoa, ela pensa, ela reflete e pode até achar que tá, mas o ego não. O ego, imediatamente, ele já se... De que forma que ativa o ego de uma pessoa? É quando ela se sente afrontada. Então, quando eu vou dialogar com alguém, eu não posso afrontar a pessoa. E a maneira mais fácil de entrar num diálogo é falar o nome da pessoa. Simples e fácil. Isso aqui é uma visão da psicologia. Um patrão quer conversar com um funcionário sem despertar o ego dele, porque se entrar o ego, não vai dar nada. Pode jogar aquela conversa fora todinha. Não funciona. O ego tampa o ouvido, tampa a razão, tampa a lógica. Fica só o sentimento de orgulho. Você está conversando ali com o ego dela, não adianta nada. Vai esperar um tempo, passar aquele ego para despertar o self dela, a parte espiritual. Então a primeira coisa que ele chega é pronunciar o nome, chamar a pessoa pelo nome. Ó, fulano, aí você ouve, sou eu, é comigo a coisa. Não é? Ó, pois é, então senta aí. Pois é, coisinha, o negócio é o seguinte. Que coisa, né? Nós temos isso, de querer deixar o nome da pessoa, que é a coisa mais preciosa que existe para ela, e até depois de desencarnar, porque quando a gente quer auxiliar um espírito, a gente tem que ter o nome completo dele, quando não conhecemos ele fisicamente. Porque eu vou fazer oração para alguém que morreu, que desencarnou. Alguém chega e faz oração para o meu filho, eu não conheço o teu filho. Se eu conheço, dá de eu mentalizar a imagem que eu tenho dele. Se eu não conheço, a gente pede o nome da pessoa. Se depois de desencarnado o nosso nome tem valor, imagine na hora de um diálogo franco, o nome nosso é muito importante. Então, olha só o que Jesus fala a Marta. Ela pensa que pedindo a Jesus para auxiliá-lo, ele vai dar a favor dela e falar: vai Maria, que você está aí sem fazer nada, vai fazer alguma coisa. Ela diz para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Poucas palavras. Jesus era um psicólogo excelente. Poucas palavras, sintético, mas era com uma flechada no coração, era uma bomba que explodia. Ô mulher, você está ansiosa. Qual é o problema nosso até hoje da humanidade? Ansiedade e cansaço. Porque a ansiedade que provoca cansaço. E o que é ansiedade? Falta de satisfação íntima com o que faz, com o presente, com o agora, com o que é. Isso tudo provoca ansiedade. Ou um pouco de cada provoca um nível de ansiedade. E a ansiedade nos consome energia. Toda pessoa ansiosa é cansada. Tem aquela necessidade de dar uma dormidinha, que alguns falam assim. O ansioso tem muito sono, naturalmente. Marta, Marta, está ansiosa, fatigada. Agora, falando aos trabalhadores do Cristo. Algumas pessoas acham que servir a Deus é suficiente, a Jesus. Não. Se você serve ansiosa e é fatigada, não está te fazendo bem. Por quê? Porque servir ao Cristo tem que nos dar prazer. Marta estava servindo a Jesus e a Maria, porque se ela não preparasse o almoço, o que iam comer? Se não preparasse a mesa, de que forma iam comer? Ela estava servindo ali. Ela estava com um papel importante. O que ela estava fazendo era importante, mas a forma que fazia não era importante. Porque o que ela fazia não estava satisfazendo a ela mesma.
Ela não estava bem em preparar a mesa. Ela não estava bem em fazer a comida. Ela não estava bem em servir a Jesus e a Maria. Por isso é que ela se irritou com Maria. É aquele trabalhador que vem na casa espírita e se incomoda com o que o outro está fazendo. Quando eu falo na casa espírita, eu estou falando em qualquer templo religioso, tá? Mas em especial na nossa casa. É aquele que vai na casa espírita servir ao Cristo, mas está de olho, o fulano não faz nada, você está vendo? Só eu também que faço tudo. Não está satisfeito com o que faz. Por isso que está de olho no que o outro está fazendo. É a Marta aqui. Ela estava fazendo a parte dela, Maria estava fazendo a outra parte. Mas ela se incomodou com a Maria. Se eu estiver fazendo algo que me faz bem, eu não estou preocupado com quem não está fazendo ou o que é que alguém esteja fazendo. Eu faço aquilo que me faz bem. E se me faz bem, eu quero fazer. Eu não estou procurando desculpa para deixar de fazer. Eu faço simplesmente porque faço, porque gosto, porque me faz bem. E vou continuar fazendo. Quando eu não estou fazendo algo que me faz bem, eu procuro motivos para me afugentar, para deixar de fazer, para não executar aquela atividade. E se Jesus estivesse presente, diria assim, e eu peço nesse momento aos trabalhadores espíritas, como se fosse Jesus, fechando os olhos assim, cada um pronuncia o teu nome, fulano, fulano, por que está ansioso e fatigado? Por quê? Me servir não deve provocar tanto cansaço. Se você me serve e está cansado, está alguma coisa errada, deixa de servir. Não está preparado ainda para servir. É natural do ser humano. Às vezes a gente sabe que é importante servir a caridade, que devemos servir ao próximo. E isso faz com que a gente comece a servir. Mas isso não é o suficiente. Porque servir não é uma atitude lógica e racional. Tem que haver coração, emoção. Se não houver emoção naquilo que eu faço, não há contentamento, não há satisfação. Quando termina um dia de um trabalho da caridade, a gente se sente cansado fisicamente, mas o espírito é leve. E eu até falo para as pessoas, às vezes o trabalhador chega e se sente obsediado. Então eu pergunto, você está fazendo o seu trabalho, a sua atividade espírita? Eu estou fazendo. Aí é uma análise a ser feita nesse comportamento. Porque se eu fosse um trabalho feito de coração, você não estaria obsediado. Marta vai se obsediar. Por quê? Porque ela está fazendo algo ansiosa, contra a vontade dela, fatigada. Ela está cansada, para a obsessão pegar ela é 5 minutos. Não é porque existem espíritos que nós somos obsediados, é porque existem pessoas insatisfeitas iguais aos espíritos. Aí eles se aproximam de nós. Porque se ela não estivesse satisfeita e feliz, ela não estaria obsediada. Compreenderam agora? Aos trabalhadores, em especial aos trabalhadores. Então, se eu sou um trabalhador espírita, eu não tenho por que estar obsediado. Meu trabalho é autodesobsessão. Por quê? Porque servir é enormemente satisfatório. E quando eu dou, eu recebo. É uma coisa milagrosa. Eu saio de casa obsediado, faço a caridade, sirvo o pobre, sirvo o necessitado, dou passe, falo a palestra e acabou tudo, eu estou bem. Não há melhor tratamento do que servir ao próximo. Não há. Mas se eu vou servir ansiosa, fatigada, não vai funcionar. Porque eu chego no centro espírita, eu já me incomodo com o que aquele que está fazendo. É o Marta se incomodando com Maria. Aí eu estou fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. E aí começa a rixa, a animosidade. O centro espírita, que era um local de tratamento, passa a ser um local de disputa. Passa a ser um lugar de observar mesquinharia, melindres. A pessoa que fala assim, eu não suporto mais aquela casa espírita. Não é problema a casa espírita. É ela. Ela é a Marta, não é a Maria. Porque se nós estamos centrados no Cristo,
Pouco me importa o que os outros estão fazendo e como é que os outros fazem. O que importa é o que eu faço a serviço do Cristo. Isso é que é importante. Significaria então Marta e Maria para nós, Guto, que não somos trabalhadores da casa espírita. Simbolizaria como é que está a sua vida. Você está ansiosa? Você está cansada? Como é que está a sua vida? Sua vida está centrada no Cristo? É esse o objetivo da tua vida? Ou você está fazendo tudo o que te aparece na vida, acreditando que está vivendo a vida, mas Jesus está em última opção da sua vida? Porque Marta, a prioridade dela era o serviço da casa, era fazer tudo. Ela tinha que deixar a casa um brinco para servir a Jesus, e o almoço preparadinho. Qual era o objetivo de Marta, número 1? A casa. Qual é o objetivo da sua vida, número 1? Seu sonho, casa, emprego, trabalho, profissão. Da Marta era a casa. E o nosso? E de Maria? Jesus é a prioridade. E ele continua. Olha só, ele fala assim, Marta, mas está ansiosa, é afadigada, com muitas coisas. Quer dizer, Marta, o que adianta se a louça está lavada, se a mesa está posta, se o almoço está colocado, se a casa está varrida, Marta? Ele está falando para ela. Mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Está dizendo claramente para Maria, olha, Marta, a mesa acaba, a casa cai, você morre e está perdendo tempo. Eu estou aqui. Maria está se preocupando comigo, eu estou ensinando ela. O que ela aprender comigo, ela leva com ela. Mas o almoço, a comida estraga, eu como, nós largamos em qualquer lugar escuso por aí. Você, Marta, está preocupando com as coisas do mundo. E está falando bem claro para ela, ó, isto vai ser te tirado. Mas Maria escolheu a melhor parte, o que não vai lhe ser tirado. O conhecimento. Maria entendia que para ela bastava Jesus estar ali, pronto. Todos os problemas estavam resolvidos. Acabou, não tem problema. Não tem casa bagunçada, não tem filho chorando, não tem pós-graduação, não tem emprego, não tem salário que tira ela dali, do foco de Jesus. Mas Marta não, ela estava incomodada, nós também ficamos assim. A trabalhadora disse, eu não sei, eu quero servir, eu quero fazer tanta coisa para Jesus, mas agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E você percebe que o trabalhador está em conflito. Por quê? Porque ele sabe que tem que servir, mas ele também quer as coisas do mundo. E aí ele se sente dividido, como Marta. A Maria está indo bem bom. Como é que ela se contenta só ficar olhando para Jesus e conversar com Jesus? Eu quero preparar a casa, eu quero a casa bonita, ornada, varrida, a mesa posta, a comida bem feita. Não é assim? Ela quer o conforto físico da casa. Quantos de nós não queremos um conforto físico, um carro bom, uma casa ótima, a família andando tudo certinha? Mas sabe o que acontece com essas pessoas? No fundo, elas são ansiosas e cansadas, porque elas não têm uma coisa que Maria descobriu: Jesus no coração. E quem não tem o Cristo, não tem nada. É um pobre coitado, que vai ter uma linda casa aconchegante, ornamentada, ornada, limpa, com grandes pratos na mesa, com quantidade de filhos correndo, tomando tranquilizante para dormir, remédio para acordar, remédio para gastrite, indo fazer só quimioterapia, enfim, doente do corpo e da alma. Porque as coisas da terra não traz felicidade. E as coisas da terra têm um tempo para acabar. Cada um de nós tem um tempo de vida. Quando chegar esse tempo de vida, nem o fio de cabelo nós vamos levar. E que prioridade é hoje na minha vida essas coisas? Normalmente, as coisas da vida física é que nos ansia. As coisas da vida física é que nos cansa. Porque as coisas espirituais nos felicita. As coisas espirituais nos descansa, nos consola. Hoje, que
parte da história eu escolhi. Eu sou Marta ou eu sou Maria? Às vezes eu vejo o trabalhador com tanto problema, eu falo, você precisa servir a Jesus. Mas eu sirvo! Eu trabalho na instituição espírita. Não, você precisa servir a Jesus. Você vai fazer presença na casa espírita. Mas lá na casa espírita, você está preocupado com outras coisas. Não com o teu trabalho. Não está vendo uma chama que reativa a alma, que contamina a sua aura. A cura, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando eu vou servir ao meu próximo, eu vou servir ao meu próximo. Eu perco a minha identidade, meu sonho, meus projetos de vida, minhas enfermidades. Porque quem que não é doente? Todos nós somos doentes. Não existe um corpo sem doença. Se você não tem doença ainda, que saiba, porque você não fez exame. Basta fazer uma bateria. Eu garanto para você que o médico descobre uma doença no seu corpo. Pode ser que ela não te provoque dor toda hora. Por isso que você não sabe que ela existe. Mas todo mundo é doente. O pior não é a doença do corpo, é a doença da alma. Isso é que é pior. E a doença da alma é provocada pela falta de amar o que faz. Do presente, do que se propôs, da opção de vida, da escolha. Nossa vida é feita de escolhas, e cada escolha que fazemos de livre e espontânea vontade, ela nos traz consequências, boas ou más, conforme a escolha que eu fiz. Se a minha vida não me provoca a satisfação, Marta, você vai ser obsediado, com certeza absoluta. E pode morar na casa espírita, ou na igreja, ou no templo evangélico, ou no terreiro de Umbanda, ou de Quimbanda. Pode construir sua casa ali dentro. Você vai viver obsediado. Por quê? Pelo teu próprio espírito, pela tua própria infelicidade, pela tua própria insatisfação, pela tua própria malquerência, pela tua própria baixa estima, negatividade. Espíritos aumentam, ampliam aquilo que está dentro de você. Se você optou pelo Cristo na sua vida, que é a prioridade? Jesus está dizendo para ela, ó, Maria escolheu a boa parte, porque ela também podia escolher. Ela podia falar assim, Marta, você faz o almoço e eu ponho a mesa, você limpa os quartos e eu limpo a casa. Maria diz, pra quê? O homem está aqui pessoalmente. Eu quero saber se está empoeirado, se tem que comer. Nem fome sente, porque o trabalhador me pergunta assim, Guto, você fica das 6, eu chego às 3, mas você fica das 6 até meia-noite. Antes eu ficava das 6 da tarde de um dia até 7 horas do dia seguinte. Não cansa? Não, porque eu sirvo ao Cristo. Nos momentos de caridade não cansa, revigora. Algumas pessoas falam, Guto, você parece que não envelhece. É Jesus que não me envelhece. Porque o trabalho da caridade não envelhece também. Nos torna mais jovem, forte, otimista. Aí então você não tem problema, tem um monte de problema da vida, um monte de problema. Só que escolhi Jesus. Quero resolver nessa vida meu problema com Jesus. As outras coisas, meu problema, as outras coisas, até os problemas de saúde, eu deixo isso na mão de Deus. O meu problema é com Jesus, a parte que eu escolhi. Porque eu vim nessa vida, como todos nós, para evoluir. Eu não vim para conquistar uma casa enorme, um carro bom. Eu não vim aqui para perder tempo em conquista de coisas que eu não levo. Eu vim transformar uma única coisa que eu vim com ela e volto com ela. Minha alma, meu espírito, o meu único patrimônio. E de qualquer um de vocês, vocês vieram com e voltarão com. Tudo isso que vocês veem com os olhos da carne ficarão. Outros usarão. Quer vocês queiram ou não. Mas aquilo que vocês não veem com os olhos,
que está dentro de vocês é que vocês vão levar. Analisem se hoje vocês são ricos, pobres ou mendigos. São 3 posições. Porque eu posso ser rico neste mundo, um mendigo do outro lado. Quantas almas de pessoas ricas na terra vêm mendigar missa de 7º dia, missa de aniversário, vela no túmulo no dia dos mortos, oração para os espíritas, e tiveram na terra tudo o que queriam. No espiritual eles mendigam, mendigos, andam sem lugar para ficar, sem lugar para encostar a cabeça. Nem na mansão que eles construíram não deixam mais ele ficar lá, porque se é uma família espírita, uma família evangélica, uma família católica, vai lá, o padre Benz expulso danado do cara lá. Ele que construiu a mansão não pode mais ficar lá, porque quando ele fica lá, alguém fala que é uma alma penada rodando por lá. O padre expulsa, ele vai lá, o pastor expulsa ele vai lá e o dono do centro espírita vai lá e tenta doutrinar ele. Fala, mas eu que construí, não tenho lugar para ficar. Então orem por mim, e vão mendigar. Nós temos que ser ricos na alma, saudáveis na alma, porque é a alma que importa, o corpo fica. Nós somos filhos do homem mais rico do universo. Nós somos ricos, poderosos. Nós não precisamos ter coisas no nosso nome para dizer que é nosso. Se você vê um Ferrari andando, você fala, olha lá, é do meu pai. É de Deus, é meu também. Deixa para outro usar. Você está entendendo? Deixa, porque ele precisa. Faz bem para ele, o ego dele. Ele se sente bem. Eu não preciso. Eu posso ter qualquer coisa, um carro, bastante é saúde e amor a Deus. Deixa para aqueles ainda que não acreditam tanto em Deus. E assim a gente vai indo. Nós não precisamos dar prioridade total na nossa vida. Aqui nós estamos vendo só uma passagem que define qual é a nossa prioridade. Senão, gente, não adianta Jesus vir fisicamente na terra. Muitos de nós estão esperando que Jesus volta ainda na terra, né? Algumas religiões pregam. Adianta ele vir? Ele vai botar uma faixa lá na Isaac Povos e na prainha. Dia tal, encontro com Jesus de Nazaré. O que nós vamos fazer? Não vou hoje, porque hoje é o dia da minha novela. Eu não vou lá hoje porque meu filho tem que buscar ele na escola. Não vou hoje porque chegou visita em casa. Eu não vou hoje porque meu filho me chamou para cuidar do meu neto. E ninguém vai ver Jesus. Adianta Jesus ver fisicamente. E Jesus sabia disso, que isso ia acontecer. É o mal do século. É o desamor do ser humano. Nós aprendemos a nos desamar. Nós nem amamos a nós. Por isso é que a gente não vai a lugar nenhum buscar autoestima. Nós queremos que os outros nos amem. Isso eu quero. Se eu tiver que ir fazer alguma coisa para animar alguém a vir gostar de mim, por exemplo, mãe, eu vou levar meu neto aí. Seu netinho aí, não, filho, hoje eu vou buscar autoestima. Lá na igreja católica, o padre vai falar, o pastor vai falar, o orador vai falar sobre amor próprio, filho. Eu tenho que ir porque eu preciso me amar. Não, mas eu não vou falar não, meu filho, ele vai ficar bravo comigo. Ele vai ficar bravo comigo. Então, eu preciso o quê? Que ele me ame. Porque ele não vai entender isso. Ele precisa me amar. E eu? E você não precisa se amar? Você não precisa ter uma autoestima? Precisa. Porque aí você fica lá cuidando, cheio de dor, cheio de obsessão, reclamando de tudo, até do filho que deixou o neto. Que hora que esse menino vai? Também deixa as crianças aqui para ir passear, não sei o quê. E vai ficar ansioso e fatigado. Adianta? Não adianta nada. Nós temos que nos amar, temos que cuidar de nós. Então não adianta Jesus vir pessoalmente. Ele sabendo disso, ele falou assim, pai, eu tenho que partir. E para chegar até esse povo que me ora com o lábio e não com o coração, eu tenho que estar invisível em espírito, porque logo, logo, Senhor, daqui 2000 anos, eles não terão tempo, eu é que terei que vê-los, sem que eles possam me enxergar. Mas assim mesmo quando eu os visito, pelo menos eles têm que me sentir no coração. E ele também sabia disso, que logo, logo a internet ia aparecer. Porque quando a gente está em casa, a gente está na televisão, na internet, brigando, discutindo ou sonhando bobeira. Difícil uma família que está em casa, preparando para receber a visita de Jesus.
com o evangelho, com uma música mais calma, com uma leitura edificante. Difícil. Então, se Jesus vai lá, passa pela nossa casa, a gente fala, não veio ninguém aqui hoje. Ele foi pessoalmente. Mas não adiantou. Porque na hora que chegou na sua casa, tinha tanto tiro naquela televisão que saía até pelas paredes. É morte, sangue, é não sei o quê. Quando ele foi no outro quarto, na outra peça, você estava na internet. E não tinha tempo para isso. Você conversava com o mundo, mas não conversava com ele. Pela internet. Quando ia no telefone, você ligou para todos os seus amigos, mas não ligou para Jesus. Então não tinha como ele falar. E assim sucessivamente. Então ele vê que o homem se isolou de si mesmo. Nós temos que escolher a melhor parte. Escolham a melhor parte. Façam uma escolha. O objetivo de vocês, de vida, é aonde? Vocês precisam das coisas, mas as coisas não precisam de vocês. Lembre-se disso. Mas nós precisamos das coisas. Então vocês conseguem as coisas para chegar no objetivo. Jesus. Esse é o seu maior empreendimento. O resto é o resto. Se alguma dessas coisas, desse trajeto, aqui é Jesus, onde nós todos vamos chegar. Se algumas coisas acontecem nesse trajeto e desviar de Jesus, não faz. Estão perdendo tempo. É como se eu tivesse um sonho e alguém estivesse me levando para um caminho que é besteira. Portanto, a falta de ética, de moral, de amor ao próximo, de respeito ao ser humano. O que adianta? Eu quero ter muito dinheiro, aí me ofereceram propina. Mas qual é o meu objetivo? É Jesus. Se eu pegar a propina, eu vou ganhar dinheiro. Vou ficar bem financeiramente, mas eu não vou conseguir mais alcançar Jesus. Então pegar a propina, eu consigo um sonho, o dinheiro, mas distancio do meu objetivo, é Jesus. Então eu não aceito a propina, não porque eu não quero o dinheiro, porque eu não quero me divorciar do objetivo principal, Jesus. Me pediram para que cometesse qualquer coisa anticristã durante o processo aqui. A vida é assim, fica nos oferecendo tanta coisa. Agora, se me oferecer um trabalho digno, onde eu ganho dinheiro e chego lá em Jesus com dignidade, aceito. Tudo que a vida me oferecer e que não me desviar do meu foco principal, aceito, é bem-vindo e faço. Eu não tenho tempo para fazer a caridade. Por quê? Porque eu já fiz curso de inglês, espanhol, francês e agora quero russo. Meu Deus do céu. E até quando você vai aprender tanta língua? Quando morre o espírito só fala uma língua. Qual é a língua dos espíritos? Pensamento. Por incrível que pareça, eu nunca aprendi a falar língua, né? Mas quando faz reunião de desobsessão, eu converso com espírito soviético, alemães, inglês, francês, e não tem problema nenhum. Não tem nem tradutor. E qual vai ser a língua do mundo amanhã? Se Deus quiser, essas barreiras de língua vão ser acabadas. Mas eu preciso da língua, por quê? Porque eu tenho que ter um auge profissional. Você precisa de Jesus para ter um auge espiritual, para ter paz no coração, para ter como dormir, como viver, como educar os seus filhos. Teus filhos precisam conhecer esse homem, que se você não caminhar na direção de Jesus, eles também não conhecerão. E nós, seres humanos, longe de Jesus, seremos o desastre da manhã na humanidade. Porque os seres humanos que não conhecem o amor, o Cristo e as filosofias pacificadoras, no islamismo, no budismo e entre outras, nos Upanishads, nos indianos, essas filosofias que nos levam, não falam de Jesus, mas nos levam de encontro ao amor e à evolução, é que vão manter a paz do mundo amanhã. E vão nos habilitar para viver nesse ciclo reencarnatório terreno, porque senão nós temos que ir para outro lugar. A Terra precisa evoluir, precisa acabar a guerra. Mas fulano não para com a guerra, então ele tem que ir para um outro planeta. Não pertence mais aqui. No meio desse processo ainda, existe uma coisa. Marta critica Maria. E pensa que Maria se incomoda por ser criticada? Não, nós se incomodamos.
Porque quando a gente opta por seguir Jesus, naturalmente, todo mundo que não segue critica. Olha, você está ficando fanático. Você parou de beber? Meu Deus do céu, cada religião para com isso. E aí, vamos lá para tal coisa, ou é aquele churrasquinho que bebem até. Eu fico até triste quando eu passo por uma churrasqueira e bebida do lado. São duas coisas que matam a saúde. Aquela pessoa está se matando, ele está comendo muito sal, muita carne, proteína animal e muito álcool. E aí diz que é festa, ainda fica feliz por se matar. Mas afinal de contas, pelo menos ele segue um padrão social. Para matar de uma vez a festa da família, ele põe uma música sertaneja ou romântica sertaneja que fala só de traição. E chora ali, chora tanto que sábado assim que chega no dia de noite, você vai fazer a visita uma vez nesse casal, e o homem tá até vermelho assim, porque ele ficou no sol, ele bebe tanto que ele não sente mais o sol nem a sombra. E aí ele toma sol com aquela camisa no corpo, quando ele tira fica uma camisa branca assim, ele tá até inchado de quase insolação, o olho vermelho de tanto chorar e maquinar sofrimento, junto com o colega dele de trabalho. A hora que você chega e fala bom dia à noite, 7, 8 horas, vai bom dia, quando ele levanta a mão ele já tá caindo na mesa. Diz que isso é festa. Olha só, que festividade. Nós temos isso, é uma tendência de autodestruição, falta de amor próprio. Porque a pessoa quando não se ama, ela não quer manter-se nem lúcida. Ela foge do mundo, porque ela foge do raciocínio. Nós só conseguimos ser felizes lúcido. Ninguém consegue ser feliz embriagado, alcoolizado, drogado. Às vezes a gente não usa o álcool, mas se droga. E droga escondido, para ninguém ver. Quem precisa de um mecanismo para ser feliz é porque ainda não optou por Jesus. Jesus traz felicidade, paz. Não é Jesus que traz, é os ensinamentos de Jesus. Porque senão nós vamos em cima do homem, ele já fez a parte dele, deixa ele seguir. Você está entendendo? A parte dele já está escrita. Vamos ler e aprender. Cabe a nós aprender o que já foi ensinado. Então, há os ensinamentos dele, que nos traz muita paz, muito consolo, muita felicidade. E não se perturbem quando vocês estiverem optando pela melhor parte. Vão lhe criticar. Vão mesmo. A crítica começa em casa, não se preocupe. Depois vem para o grupo social, vai tudo. É natural, até as pessoas se acostumarem. Porque no início eles têm pavor de você, mas depois acostuma, aí começa a fazer o processo inverso. Aí você passa a ser a luz, a paz, a tranquilidade. No início querem ver o demônio, mas não querem ver você. Mas depois preferem você ao invés do demônio. Aí entende que são duas coisas diferentes. Tudo isso é normal. E Jesus disse, quando fordes perseguido pelo mundo, injustiçado e morto por meu nome, aí sim, para esse está reservado o reino dos céus. É natural que quando a gente começa a tomar uma medida a favor do progresso, da reforma íntima, da evolução, a gente vai se desprendendo naturalmente das coisas da terra, naturalmente. Aquelas coisas que não têm finalidade, que não nos provoca nada, a não ser um ato social. Muito de não, eu vou lá para uma aparência. Mas que aparência? Aí você chega lá rindo, por dentro está estourando, cheio de problemas, cheio de dificuldades, né? E fica olhando o relógio, a hora que vai acabar tudo aquilo ali. É as festas sociais. Porque nós precisamos ainda disso. Ainda. Mas com o tempo, nós vamos fazer igual Maria. Vamos escolhendo a melhor parte. A melhor parte. A melhor parte. Daqui a pouco, só Jesus. Só Ele vai nos abastecer. Vou ser mais ousado. Quando Jesus havia nos dito que os pássaros do céu, Deus os alimenta. Que os animais, Deus os alimenta. Ele não estava falando, não precisa trabalhar não, que Deus vai alimentar vocês. Não, nós temos que trabalhar, porque Ele nos deu inteligência para os animais, não. Então Ele alimenta aquele que não tem como ganhar o pão, mas nós temos como ganhar o pão. Ele estava querendo dizer, não para nós corpo fisicamente, para o espírito. Quem alimenta o espírito? Deus. Nosso corpo morre. Meu espírito, eu não preciso trabalhar para comer. Em espírito não. Eu me alimento da energia plana, do universo. Deus alimenta o espírito humano.
Mas então quando que eu vou chegar nisso, Guto? O dia que você conseguir evoluir e sair do ciclo reencarnatório. Aí você não precisa mais trabalhar para comer. Então não vai morrer mais de fome, não vai mais ser doente, porque não tem vírus nem bactérias para atacar a alma, nem no inferno e nem no céu. Onde quer que você esteja, você não vai ficar doente. E nem vai passar fome. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Para que eu chegue lá, eu tenho que usufruir da vida física. Usufruir da vida física. Se você quer parar de adoecer para sempre, progrida, cresça. Não precise mais do corpo físico. Se você quer parar de trabalhar para ganhar o pão para comer, porque trabalhar nós nunca vamos parar. Quanto mais evoluído, mais trabalho eu tenho. Jesus trabalha mais do que nós. Deus mais do que Jesus. Porque crescer e evoluir não é sentido de ociosidade. Eu não quero ficar no céu comendo uva, deitado num trono de nuvem, cheio de anjinho tocando árvore do Paraguai, eternamente. Eu vou engordar tanto e vou enjoar de uva. Você tem nem de arpa Paraguai, não vem falar de arpa Paraguai. Eu vou evoluir para trabalhar, para fazer muito mais. Ao invés de eu cuidar de um, de dois, de três, eu vou cuidar de uma multidão. Depois de uma planeta, depois de um sistema solar, depois de uma galáxia, depois de várias galáxias, eu vou tendo capacidade de trabalhar muito. Mas para que eu chegue lá, eu tenho que usufruir da vida. Essa vida física, usufrua. Não se apegue a ela. Use ela. É como que eu dissesse assim, tome este remédio para sarar. Quando você sarar, você não precisa tomar remédio. Você vai trabalhar na terra, vai ficar doente, para um dia não precisar mais trabalhar para comer e nem ficar mais. Quando você dá um remédio para a pessoa toma, mas não dependa do remédio. É só por um tempo. Então use as coisas da vida como escada para chegar um dia, não vai mais adoecer, vai viajar, não precisa nem pagar passagem aérea, nada, não vai, é só ir e vai conhecer planetas. Mas quando, Guto? Quando você conseguir se desprender das coisas que é dada para você só como meio de aprendizado e evolução. Mas o que nós fazemos? Tornamos a escola a nossa casa. E não queremos sair da escola. O aluno que entra na universidade e não quer mais sair da universidade, para nós, a terra é a universidade. Eu entro, vou passar um tempo ali para aprender, para sair dali e exercer minha profissão. Nós estamos aqui para aprender na terra. Vamos sair da terra, quer você queira ou não, todos vamos morrer. Porque todos nós temos um tempo nessa universidade terrena. Se a vida do homem fosse o planeta Terra, nós não morreríamos. Por que Deus expulsaria nós do nosso local de morada? É porque nós não somos daqui. Usamos isso aqui por um tempo. E voltamos para o que é nosso, que é do nosso Pai. Vamos fazer a nossa irradiação.